Olá você, cá pra nós está de volta, olha, com assuntos polêmicos hoje aqui. Aliás, um assunto mais do que polêmico, que tomou a pauta do Supremo Tribunal Federal esta semana com um voto que durou 2 dias. Já imaginou um voto de 2 dias de apenas um membro lá do STF, do Supremo? Muita coisa tinha que ser dita e muita coisa está sendo discutida. E muita coisa tinha para discutir e ser discordado, porque vamos entender como é hoje. Tem muita coisa que vai ser dita ainda, porque isso porque as outras não consegue morrer. Não, o assunto é pertinente, é atual. Na verdade, regulamentação das redes sociais no Brasil. Isso. O Marco Civil da internet é de 2014. Isso. Né? Uma época que nem estava com essa bola toda ainda de tantos conhecimentos, tantos usos, tanto recurso, de se fazer tanta coisa que se faz hoje. Né? Nesse marco, dizia que a responsabilização das empresas só se daria após o julgamento da justiça de uma ação. Eu falo de Gerardo, e aí Gerardo vai, coloca uma ação contra a empresa vai e me notifica para eu tirar o conteúdo. Aí se dizia assim, não vai dar em nada, Não né? vai dar em nada, porque daqui que chega, quem é a empresa? Como é que chega na empresa? Como é que vai ser? Essa é a grande discussão. Uma outra discussão... E aí depois de 2014 para cá, o mundo muda tudo e se usa... Inteligência artificial. E se usa as redes sociais para tudo. Para tudo. Isso. Pra tudo. Que eu acho um equívoco, né? Mas o mundo começou desandando, eu acho que tem que cercear, tem que dar freios. Eu acho sim. Acho que uma casa de ninguém, onde não há respeito, né, a nada. Eu falo o que eu quero. Não é bem assim. Eu acho que tem que ter regulamentação. Mas dá para ser como é, Josival? Que na internet tudo pode, que na televisão, por exemplo, não pode nada? Eu acho que tem 3 ou 4 questões para se julgar nessa história toda. Veja bem. O que tem hoje no mundo inteiro, né, daqui, é uma corrente política que é quem mais usa as redes sociais para poder fazer propagação. Essa rede política, esse segmento político, essa corrente política, que é a direita conservadora, a ultradireita, não é nem a direita conservadora, a ultradireita, a direita mais radical, que ali é território livre, território de ninguém. Certo? Tem que dizer tudo, pode dizer tudo, porque ali é a manifestação individual, a rede social é a manifestação individual das pessoas, sendo um direito fundamental à liberdade de opinião em qualquer que seja as circunstâncias. Muito bem. Isso reproduz em grande parte o conceito americano, na Constituição americana, de muito tempo, desde lá do começo, de liberdade de opinião, que é ampla, que é em todos os sentidos, geral e restrito. Isso é diferente, por exemplo, da concepção de liberdade de expressão que veio para a nossa Constituição lá de trás, desde a primeira, que veio para o nosso Código Civil e que tem vários países, os países da Europa. A Europa já regulamentou tudo sobre isso e é rigorosa na questão do acompanhamento. Então tem esse embate aqui, o embate é esse, é meio político. E aí, o que é que o Supremo Tribunal Federal está decidindo? Ou já pode ter decidido, Está né? decidiu ou já está decidindo? Eu acho que não, porque amanhã o programa vai lá sexta, hoje é Não vai decidir quinta, nada. 2 dias com o voto, não vai não, gente. Então um voto é isso. Se esse artigo aí só tem que esperar pela justiça para decidir, ou se não, se dá para regulamentar, se dá para poder você impedir um crime na internet apenas com um comunicado extrajudicial, enfim. Sim. O que é que o Supremo está decidindo sobre isso? Então vai ter um voto que diz que não, que é o que está se colocando, mas a maioria dos votos, o pessoal já está optando por duas saídas. Uma é a ampla possibilidade de ser interrompido. E aí, veja bem, quando o Supremo Tribunal Federal está discutindo, está falando de crimes sérios, graves na internet, racismo, incitação às drogas ou venda de drogas. Sim, venda de drogas, venda de armas. O que vende lá? Venda de armas. Exploração sexual infantil. Exploração sexual infantil, que aí xenofobia. A propaganda como o uso da internet para poder atrair e envolver menores, xenofobia, crimes contra o Estado, sabe? São crimes dessa natureza que você está falando. Então, esses crimes... Precisaria da justiça
para coibir isso? É essa história toda. Não, minha pergunta é, Porque não existe código de ética precisaria? mais. Não existe. precisaria Né? da- Você entra nessas redes sociais, você fala a sua verdade, diz o que você quer e fica esperando que passe por nada, né? Sim. Aí surge alguém que questiona, começa a questionar logo, esculhambando nas próprias mensagens, nos áudios que são feitos e tal. Depois, se a coisa ficar arrefecida, se foram pessoas que tenham recursos e tal, elas partem para a justiça. Na justiça, por exemplo, hoje eu, como defensor público, fiz 15 audiências no Juizado Especial em Cabedelo. Duas das causas que a gente estava lá para defender e o juiz para julgar, o Ministério Público para acusar, duas que tomaram um tempo enorme, era exatamente por conta das questões que são colocadas nas redes sociais. Questões envolvendo pessoas que são trans, pessoas que mulheres que foram traídas pelo marido e a traição veio de uma mulher que foi para as redes sociais para dizer que fulano e beltrana. São as coisas mais bobas, bem entendido, né? Bobas, porque são do dia a dia, mas que invadem e ganham uma maior proporção, porque todo mundo tem esse Expõe recurso. o outro, né? E aí a gente está julgando, né? Parando para julgar, ou seja, para avaliar, para fazer uma audiência com assuntos que são bobos. A gente tem que convencer ali, gente, vamos fazer aqui um pacto de paz. Aí eu entro para poder demover de que ingresse. O que você está dizendo só comprova o seguinte, que essas coisas estão, essas coisas são conflitos que estão na sociedade como um todo e que precisam de alguma regulação, senão daqui a pouco a sociedade está toda. 6 anexos mostra que 6 em cada 10 brasileiros apoiam a regulamentação. Claro, mas eu acho que é correto. Agora, eu gostei, veja bem, sobretudo... Eu não gosto do uso político. A regulamentação hora, tem que pra definir. atingir as grandes, as big techs, porque Sim. para Sim. elas não querem ser Sim. responsabilizadas, mas elas são responsabilizadas. Agora, eu posso dizer para você que eu gostei da ponderação do ministro Barroso, que é o presidente, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele pega esses crimes graves, ele diz, esses aqui precisam ser interrompidos na hora que eles estejam sendo praticados, porque senão vai virar crime continuado e é crime grave. Isso. Mas ele ponderou, o voto dele foi que, nos casos de crimes contra a honra, esses deveriam esperar por decisão da justiça, nem que seja decisão liminar, porque estes são aqueles que, claro que na internet pode tem crimes contra a honra que na internet vira de um dia para a noite. Gente, eu terrível. acho. Vai ter como eu acho. Não sei se é porque eu já fui vítima. Isso. Que eu acho um absurdo esperar. Por quê? Uma coisa que é passada em segundos, depois não dá tempo, daqui a 2 meses, 3 meses sai para retirar a notícia, já se espalhou, feito poeira no E vento. consegue retirar com os prints que são feitos. Mas aí a questão é a seguinte, a justiça pode ser rápida na questão de conceder liminar para tirar, tá certo? Será que Ô, consegue? Josival, qual é o mundo que você está? Não, ele não está no Brasil. Não, doutor, Ah, não. Olha, só existe essa rapidez. E olhe lá que é Porque, na rapidez para o verdade, que a era. ponderação Nas tem questões da Lei crimes- Maria tem da crimes- Penha. Tem crimes de honra contra a honra, que são assim, esses casos que Fernanda disse que foi vítima e a Sim. gente sabe do que foi vítima. Todo dia Todo isso. dia. viu? Esses a gente sabe da problemática que causa. E eu acho que esse tem que ter intervenção rápida, tem que se interromper rapidamente. Mas tem pessoas que se acham atingidas na honra, sobretudo no mundo da política, dessas coisas da sociedade, que acabam não sendo atingidas na honra. A pessoa pensa, alega e tal. Como é que você vai fazer essa separação, tá certo? Então, não sei se a justiça deveria ter um... Será que talvez mas tenha um consegue juizado de rede social? isso, Sabe assim, isso, Vamos criar isso aí. Vamos A criar. vara especial. Sabe uma vara? Vara Ó, quando eu especializada. fui mudar o meu nome, tinha lá, vara de era efeitos seu nome? especiais. Não tinha um Albuquerque. Sim. Aí eu ingressei Botou. para colocar, porque era como eu era conhecida. Entendi. E aí tem lá uma vara de efeitos especiais. Mas olha, com assuntos que não são agoniantes, vamos dizer assim. Porque, olha só, o que é que uma palavra chamada miséria representa para você? Para você. Para mim, nada. Nada. Para as pessoas de origem humilde,
é como se dissesse que que elas... fosse Um cão. um cão. É O cão, verdade, é né? verdade. Mas aí Então, entra a subjetividade, aí né? dos entra- humanos, né? A subjetividade tem do que ser ter essa humano. percepção para Claro, poder, né? lógico. Aí, como é que a justiça vai ter, neste momento, que tem tantos problemas, que tem um volume enorme, que todo mundo está reclamando, que os juízes estão lá querendo produtividade, porque a gente tem que dizer isso, tem que chegar lá, querem resolver as coisas, porque tem produtividade, que o CNJ está exigindo, está não sei o quê, vão ter essa agilidade, não consegue, é tanto do processo, tanto processo. Não, mas é preciso ter Josival, essas várias eu fiz especialidades. hoje 15 audiências, Josival. Agora, 15 audiências, você para falar, para ponderar, para não sei o quê, é humanamente impossível. Fiz ontem 15 também. Aí, e na Paraíba tem defensor público insuficiente, tem juízes insuficientes, todos acumulando outras funções com outras comarcas. Não tem essa estruturação, porque diz logo que o orçamento não dá. Não tem orçamento, tal. Então precisava que o país, lá em cima, onde está sendo decidido isso aí, determinasse, tivesse poder para determinar essa estruturação correta da justiça para que ela funcione a contento. Mas aí Fernanda toca num assunto que aí nós todos aqui estamos praticamente no geral de comum acordo, concordando. Tem Isso. ponderações assim que colocando, que eu acho que a gente precisa aprofundar a discussão. Mas é bom que fique muito claro que se a gente toma as redes sociais como um veículo de comunicação, como meio de comunicação de massa, Sim. de massa, Porque é, não né? é individual, é de massa, virou de massa, a gente precisaria equiparar a legislação. É preciso que a gente entender isso. Ou seja, Isso. se a televisão, se o jornal, se a rádio, se a emissora de rádio, tá certo? Se ele tem regras, se eles são responsabilizados, inclusive pelo que o terceiro diz, o terceiro vai dar uma entrevista, a gente pode ser responsabilizado pela participação do terceiro, Por que pelo a crime do terceiro. plataforma não vai ser? Por que então as plataformas não podem ser? Eu Isso. acho que essa é a grande questão que as pessoas precisam compreender. Começa, sabe o que? No cadastro. Por que tem tanto fake? Porque as plataformas permitem que tantas pessoas se escondam Isso. em perfis. Eu acho um crime. Um absurdo. Eu acho Não é? Eu acho um crime assim estúpido, terrível. Essa história deles usarem a história do deepfake, pegar a imagem de Gerardo. Eu vou fazer aqui. Gente, Gerardo, Drauzio, eu vi uma Drauzio Varela, entrevista do falou. Drauzio Varela, ele dizendo que todo dia são cerca de entre 70 e 90 novas propagandas de vender saúde, vender remédio, usando a face dele. Que crime abominável, minha gente. Abominável. Que crime Aí abominável. o que é pior, não vai para frente um marco desse temporal, Sim. sei o quê. Sabe por quê? Porque não existe uma punição ou não existe uma fiscalização que chegue imediatamente. Mas é isso. Porque não conseguem quando querem. Tem o crime de... tem o crime não, delegacia de crimes... Tem, da internet, né? Tem um terminho aí. Parece besteira, mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, uma senhora, já idosa, perto de 80 anos, com diabetes altíssima, certo? E ela na internet, olhando na internet, e daqui a pouco ela encontra lá um negócio lá dizendo que a ameixa, ela gostava de ameixa, Isso, que a ameixa e outras coisas, umas coisas assim que era ótimo para Diabetes. Ela comprou um Comprou. pote, tocou, ameixa rapaz, cheia daqui a de pouco uma açúcar. crise. Meu Quase Deus mata. do céu, Tá certo? É descabido, mas tem um monte de coisa que a gente tem que pensar e eu acho que a regulamentação vem sim para trazer uma responsabilização na forma de cadastro. Só quem foi E acho vítima que nós não- sabe como é ruim você E tá acho- vendo lá e você não saber. Eu vou atrás de quem, gente? Isso aqui Não não é tem verdade. quem. E acho que nós não devemos ter medo de ameaças de Trump, dizendo que se tiver censura, Olha. as big techs, que ele vai punir. Não temos que ter medo nenhum, porque a Europa todinha É regulamentada e é forte, e eles não vão para lá. Só Tem que acabar poderiam com julgar isso as pessoas que tivessem inteiro conhecimento, realmente conhecimento disso aqui, como funciona, dos recursos, porque achismo é o que vai reinar.
Não, isso aqui tá vendo aqui, nem sabe o que está fazendo, nem está avaliando. Sabe das consequências do que foi colocado, mas não sabe de como para poder se apurar, porque a gente vai ficar resolvendo, eu vou punir Josival, vou punir Fernanda, mas por que é que eles estão fazendo isso? Como é que eles estão fazendo? Que caminhos eles estão tomando para poder viabilizar essa coisa errada? Se bem que a história do Supremo Tribunal Federal, a decisão é para responsabilizar as Big Techs e os provedores, tá? Sim, tá entendendo? Se você responsabiliza Big Techs e provedores, eles vão ter regras claras, e aí é o que se quer, regra para poder ele evitar que as pessoas que não têm domínio disso, que não sabem disso, que estão enganadas, que usam fazer aquilo, quer dizer, tanto as inocentes como as conscientes, tá certo? Que se tenha limite com ela, que a própria empresa tem uma política, a política de limpar as redes do crime, que eu acho que eles precisam limpar a rede dos crimes, é isso que tem que ser Não feito. dá pra gente achar que tá tudo bem, gente, porque não não está. Não está. Não Simples dá pra assim deixar a internet e as redes sociais do jeito que está. Do jeito que está. É criança consumindo conteúdo que não deveria, mas os pais podem colocar no testão. Sim, o conteúdo que foi criado, que é inadvertido, que é criminoso pra qualquer pessoa. Aí eu sou a criadora, eu vou deixar rolar, porque pra mim é importante que estejam os likes e os views ali. Aparecendo aqui. E os pais que controlem. Eu não sei se vocês viram, que é um negócio muito, muito grave, muito sério. Mas não sei se vocês viram, eu achei interessante uma lei que foi aprovada na Assembleia e que o governador João Azevedo terminou sancionando, que obriga a quem fizer remessas de qualquer porte, por qualquer nível, por qualquer veículo, empresa, aplicativos, enfim, todos os aplicativos, as empresas de entrega, tá certo? Qualquer entrega feita na parede vai ter 90 dias para adaptar. A pessoa precisa, na hora da remessa, tem que ter identificação clara, identificação absolutamente clara, transparente. Se for possível, inclusive com digital, quando for possível. Sim. Tem que ter nome, endereço, Que é o pra local. evitar o envio de O entregador, se for por entrega para o aplicativo, o entregador tem que ser totalmente identificado, tá certo, para se colocar. Que é uma tentativa de evitar que as pessoas usem as entregas para que essa história que está acontecendo no Brasil inteiro de mandar bolo, mandar envenenar as pessoas. Não, e também tem a questão de você comprar pela internet um aparelho de celular e receber uma pedra. Exatamente. Sim. Né? Não, mas quem quem enviou e quem entregou e quem pegou essa coisa... Pois em 90 dias vai ter, quer dizer, a lei já está sancionada, viu? Está sancionada. Olha só. Falta ela entrar em vigor. Quase 20 anos atrás eu fiz um evento em João Pessoa, lançando um livro, uma publicação que eu tinha chamada Sociedade Paraibana, e eram festas muito arrojadas, que tinha muitas amarrações e tal. E aí eu resolvi mandar os convites dentro de um envelope que não era de papel, era um plástico, mas era um plástico diferente, era uma coisa que tinha vedava, tal, não sei o quê. E eu, para inovar, consegui fazer uma parceria com uma dessas perfumarias do Brasil, coloquei um pó branco que tinha um aroma. A pessoa, quando abrisse o envelope, aí saía um aroma bem bacana e tal. Bom, nessa época aconteceu um fato lá nos Estados Unidos que lembra de um pó que era... Eu não me lembro do nome do pó. Aconteceu aqui também, depois daquele dos Estados Unidos, meu querido, veio a OAB, mataram a secretária-geral da OAB, Lídia, que virou até nome do centro acadêmico aqui. Lídia não sei o que, Lídia, eu lembro mais. Pois é. Aí, quando eu vejo... Meu filho, o SNI aqui no Brasil, atrás de mim, porque chegou no Congresso Nacional que eu mandei para os deputados todos e para o senador. Era um pó que envenenava. Querendo saber o que era que tinha ali dentro, quem tinha feito tal, não sei o quê. Aí eu estou trazendo o caso para hoje, aqui, porque quando querem, fazem, né? Tava lá, todo mundo com medo, porque qual é o alvo? Quem abre esse envelope? Né? Quem foi que mandou? Eu não sei, no instante chegaram em geral. Aí eu disse, não, é isso, uma confusão que foi feita por uma iniciativa que eu tive aqui, fazendo a parceria com o engraçado como o mundo muda, porque, na verdade, a história dos Correios e Telégrafos sempre foi, desde o comecinho das primeiras coisas, sempre foi segurança de Estado rigorosa. Isso. Tá certo?
quem tomava conta do telégrafo, aquelas histórias de comunicação por telégrafo, era segredo de Estado e era segurança de Estado. Como era na guerra, né? Mandando ali cartas, encomendas, era questão de segurança de Estado. Tá entendendo? Não podia ser colocado. Por isso os Correios eram estatais. Porque era isso. O mundo mudou muito e tal, tem outros tipos de coisa e terminou se abrindo, né? Essa história toda de liberar, para iniciativa privada, e já não é mais questão de segurança nacional como outra. Mas ainda é utilizado para o crime. Isso, totalmente. Por exemplo... Eu acho que hoje está até, por não ser mas tão usado, as pessoas não estão com olhar. Olha né? aqui, no Rio de Janeiro, quantas notícias a gente já viu de que os bandidos compram armas letais, armas... E manda pelos Correios, pelo SEDEX. Compra nos Estados Unidos, manda pelo Correio, o SEDEX, eles montam aqui. Vende droga pelos Correios, vende as corretoras. É sempre um recurso para a marginalidade. Eu acho que o governo da Paraíba acabou dando uma acertada. Inovando, né? Inovando. Não sei quem foi, posso até saber quem foi o deputado, se foi um deputado, para poder a gente fazer o registro dele. Para dar César o que é de César. Olha só, e a gente saindo um pouquinho desse assunto, para poder entrar no ritmo de junho, né, que tomou conta do paraibano, a gente está aí com São João reinando nos municípios do interior. Você foi para Campina Grande, Campina está acontecendo, graças a Deus, uma efervescência. Eu digo graças a Deus, não é trazendo louros para a iniciativa na Serra da Borborema, não. É porque a gente entende que a economia gira realmente, né, as atenções do país se voltam para o nosso estado. Com isso vem em todos os setores um investimento, um interesse, uma visita, e é isso que a gente quer para poder a nossa economia estar girando e sempre. E ampliação, né? Que agora a gente tem Patos muito forte, a gente tem Maneiras muito forte, tem Campina Grande, tem Santa Luzia retomando o que durante muitos anos era só dela. Então a gente vê um fomento em outras cidades, o que é muito bom, porque aí não superlota uma cidade e traz mais desenvolvimento para outras regiões, para o Brejo, para o Sertão. E sacia aquele problema, né, que nosso amigo Josival fala aqui, que não tem tradição, que está longe, não sei. Tem para todos os gostos, é só percorrer a Paraíba, porque em todos os lugares tem. Mas um lado do meio, eu quero provocar. Eu não abriria o São João de Campina Grande com Luan Santana. Sim. Só teve Luan? Não, mas... Não, é claro, meu filho. Rapaz, o que divulgaram, o que a propaganda divulgou foi Luan Santana. Não, querido, mas é o de maior projeção. É o povo mesmo que vai, que faz essa divulgação. Eu estou dizendo que eu, organizador... Eu sei, mas é porque, como você está falando, parece que só foi ele, não só foi ele. Luan Santana, nem colocaria nenhum sertanejo na noite de São João, São Pedro e Santo Antônio. Os Santos eu acho que a priorização não é só deles, não. Ganha repercussão porque eles são os mais famosos. Aí o próprio povo que está lá, gratuitamente, é quem bota, é quem faz essa reverberação. Valquíria Santos, Luan Santana, Valquíria Paraibana, né? Que inclusive reclamou, viu? Reclamou no show dela e disse assim: eu preparei uma abertura para vocês, eu não sei por que não entrou. Ela eu fui sábado, assisti. Alguma coisa azedou ali na assisti Priscila Senna, que eu não conhecia. Pernambucana. Né, muito boa, fiquei entusiasmado com ela. Só não gostei da roupa que ela usou. Né? Era uma alusão a uma noiva. Mari Fernandes, que também estava lá. E o curioso, eu não conhecia nenhuma das duas. A Mari só de nome. A Priscila eu nunca tinha visto. Mas o Parque do Povo estava super lotado. Com um show de botas, porque as mulheres só usam botas, viu? Você está usando botas? Não, né? Hoje não. Mas eu nunca vi. Aí eu fiz até uma brincadeirinha. O que você está dizendo aí, é certo? É que você está dizendo assim, que o Parque do Povo vai lotar com quem quer que seja. Com todo mundo. Tá certo. Mas porque tem todo mundo lá. Tem para todos os gostos. A gente não pode trabalhar e impor. Eu não abriria com o Luan Santana. Não, tudo certo. Direito seu. Levou o Luan Santana
Santana pro coração, já. Não abriu. Mas ele não abriu com o Luan Santana, abriu com o Valquíria Santos. Pronto. Que é maravilhosa. Tinha lá de quebra com o Luan Santana. Pronto. Ele chegou, né? Ele tava lá. Com aquelas calças frouxas, horrorosas. O meteoro, ele passou como um meteoro, José. Mas tinha lá, Valquíria. Mas aconteceu. Olha, O bom é que a gente está aqui comentando algo que está trazendo dividências para Paraíba, né? Tá trazendo. Inclusive, é o seguinte, eu disse aqui eu disse no outro programa, eu acho que a Fernanda está aqui, que está gerado, que eu tinha escutado do governador. Eu voltei a escutar essa semana, ele falando sobre o São João, porque ele é que assina e que autoriza. A Polícia Militar, o governo do Estado, a Polícia Militar é um termômetro. Quando a festa é grande, já é de tamanho grande, ela recebe um comunicado que vai ter uma festa que é para poder programar. Tá? Se é pequenininha, não passa. Se é grande a festa, colocar. A Polícia Militar do Estado da Paraíba recebeu o comunicado de quase 1.600 festas de São João na Paraíba este ano, tá certo? É o máximo, né? É o máximo. E aí tem para todo estilo. Quem quer grande atração vai para grande atração. Quem quer o São Coisa João do menorzinha. sítio vai pro sítio. Quem quer, então tem para todo. E na própria Campina, viu? Porque a gente fala muito em parte do povo, mas tem nos arredores todos, né? Tem que se resolver isso, porque é o seguinte, veja bem, não tem para Paraíba hoje, eu acho que a maior cartão postal da Paraíba, a maior propaganda da Paraíba de eventos e tal, de uma maneira geral, de festa e tal, é o São João de Campina Grande. Ponto. Os outros ainda não conseguiram chegar, botar a cabeça fora e tal, não sei o quê, tá entendendo? Então tenta, né? Mas é uma competição muito inglória. E aí, Campina Grande tem uma responsabilidade muito grande com isso, de continuar fazendo com que a Paraíba seja uma referência, seja diferente. Quer dizer, o São João de Campina Grande não pode ser igual o São João, sei lá, de Caruaru, de Mossoró. Não pode ser igual ao São João. Arrefeceu os Não pode ser anos. igual ao São João de Mossoró, não pode ser igual ao São João. Mas deixa eu te dizer que eu tive a curiosidade de olhar a programação do São João de Caruaru. Sim. Porque É bem pobrinho, né? Pra gente comparar, pra gente ver. Tem as atrações que tem em Campina Grande, em dias diferentes. Agora lá tem um diferente. Lá eles fazem o São João do Alto do Moura. Sim. Aí quando eu fui pra programação do Alto lá é do só Moura, forró pé de serra. é só forró tradicional, aquele forró mais antigo. São vários locais, não é só do Moura, são vários na cidade. São Gonçalo. E eu disse no outro programa aqui, Gerardo, e este ano eles botaram na zona rural. Foi. Aí, ó, a gente tem aí um assunto que vai gerar muito e não vai nem dar tempo, porque a gente está vendo aqui que está chegando ao final, mas a gente poderia debater no próximo a história das betes, por exemplo. Sim. As betes tentaram interferir dentro das festas de São João, porque as betes patrocinam os grandes nomes da música popular brasileira e tem betes que tem domínio sertanejo. Não, brasileira. Não é popular meu brasileira, filho. É do Brasil, ele quer tirar o sertão do Brasil. Porque tem conceito. Música sertaneja é um conceito, música popular brasileira é outro conceito. Música nordestina é outro conceito. Então, música sertaneja. Não é só patrocina, não. Tem um monte de sertanejos que são sócios das betes. Pronto, olha aí, mas eu estava querendo chegar ao assunto, você está querendo esclarecer para a gente botar... Tá lhe dizendo quando você na música popular brasileira, você bota gente no meio que você não pode botar. Meu que é filho. Gil, Caetano Veloso. E sempre vieram, e sempre criticaram aqui, porque, Gil, ele não tem nada a ver com São João, não sei o quê, e eram shows maravilhosos. Não, nem pode, né, porque coitadinho. Menino, para, olha a hora, olha o tarismo, olha a hora. Mas tem que acabar nesse fogo mesmo para poder voltar. O STF vai terminar essa votação só semana que vem, mas esse programa vai acabar, vai, Gerardo. E o programa de hoje está chegando ao final, em Isso é que é ritmo de São João. Liberdade de expressão. É essa. Não é crime, é liberdade de expressão. A gente pode falar, tome água, pelo amor de Deus. Vamos brindar, vamos brindar. Semana que vem, a gente tá de volta. Até semana que vem. Toda vez que toca no forró.